Quero desejar a paz do Senhor para todos os cristãos e um bom dia para todo o povo brasileiro. E hoje eu quero falar sobre demônios. Quando a gente fala de demônio, às vezes a gente pensa que é uma criatura, mas demônio é uma ação, é um comportamento de um ser humano. Então eu quero deixar aqui no livro de 1 Coríntios, fazer uma meditação na leitura. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 21, que diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só, eu quando andava em treva, em treva quer dizer, não conhecia Jesus, só ouvia de falar. Hoje eu achava que essa mesa seria estar dentro de um centro de macumba, me associando àquela atitude ali. Mas a gente vai lendo as Escrituras e quando o Espírito de Deus vai abrindo a sua consciência, clareando, despertando, aí você começa a entender a palavra de Deus. Porque se sua mente não for aberta pelo Espírito Santo, todas as pessoas que for falar com você não consegue entender a mensagem. Não adianta falar, porque a sua mente está fechada. É entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Como a passagem da semeadura. Então, o que é aqui a mesa do Senhor e a mesa do demônio? Que a gente não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, eu estava meditando e o Espírito de Deus me trouxe assim, uma revelação sobre uma mesa e a outra. E eu quero deixar aqui para os que vão assistir esse vídeo, assim, o que é a mesa do Senhor? Eu entendi o que o Espírito Santo me diz. A mesa do Senhor é quando reúne um grupo de pessoas que está ali adorando o Senhor, partindo o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra, que é repartido, não pão de padaria. A palavra viva, ela está sendo repartida por todos ali naquele momento, e naquele momento ali está se fazendo a mesa do Senhor, a participação de uma reunião santa. Uma reunião santa. Mas nessa reunião santa, quando ela termina, às vezes as pessoas têm parente que não tem compromisso com a palavra e chega para você certo dia e lhe convida para a casa dele para comer um churrasco ou tomar um suco, seja lá o que for. Mas dentro da casa daquele pecador, daquela pessoa que não tem compromisso com a palavra, está um bocado de pecador junto, pessoas de mente perversa. Então, quando reúne ali aquelas pessoas e um cristão está junto daquelas pessoas, certamente vai ouvir ali palavra torpe, orgia, blasfêmia, vai haver palavras ruins, entendeu? Então vai haver sensualidade, tudo que a carne oferece ali naquela reunião dos demônios, aí agora um crente não pode estar lá, participando dessa mesa dos demônios. Mas demônio, o que é demônio? Demônio não é um ser que tem cauda, como sai metendo medo em todo mundo. Não é demônio, é só um nome demônio. Você quer ver o que é a passagem de demônio? No livro de João, vou meditar aqui um pouquinho, fazer uma explanada. Em João 10, verso 20, diz assim, e muito deles dizia, tem demônio, está fora de si. Por que ouvis? E dizia outro, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Não pode abrir. Então, o que quer dizer ali? Quando os fariseus disseram que Jesus tinha um demônio, Jesus disse ali, eu não tenho um demônio, eu honro meu pai e honro minha mãe.
Então, o que é que o demônio tem nada a ver em honrar pai e mãe? Eu entendi isso diferente. Não tem. Então, quer dizer, isso é uma atitude, um comportamento de uma pessoa. O demônio representa um comportamento de uma ação de uma pessoa. Jesus, os fariseus dizem que Jesus tinha demônio, que andava fora de si. Olha, fora de si. Quer dizer, a pessoa está fora de si, está falando um bocado de besteira, briga com o pai, xinga a mãe, não honra, não respeita ninguém. Essa pessoa tem demônio. É uma atitude, um comportamento, esse demônio. Então Jesus foi e repreendeu a ele, que ele não tinha demônio, mas ele honrava pai e mãe. Nessa passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, aqui fala que nós não podemos participar de uma mesa e de outra. Ou quer dizer, no mesmo dia que eu estou orando, falando da palavra de Deus, ministrando uma bênção para alguém de Deus, eu estou com aqueles devassos, profanos, que estão na carne, se alimentando da carne, e está ali eu no meio. Então Deus disse que para mim, Roberto aqui, não pode estar com essas pessoas que não têm compromisso com a palavra. Porque eu estou desonrando a mesa do Senhor. Ou quer dizer, o altar do Senhor, que eu sou o altar do Senhor. Então, o que eu quero dizer nessa passagem, esse demônio não é um bicho que a televisão mostra, que as igrejas pentecostal anda mostrando, essa neocostal, né? Então traz essa ação que manifestou um demônio. O demônio não se manifesta. O demônio é uma atitude, um comportamento que agrega em uma pessoa, que se manifesta em um ser humano. Isso são demônios, uma pessoa que não respeita. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas aí, o nosso presidente Bolsonaro, e aí vejo nos vídeos as pessoas com palavras ofensivas, palavras de baixo escalão. Isso são demônios, são comportamento ruim que está numa vida, que aquele comportamento se trata como demônio. E você pergunta onde está isso? Só basta você procurar nas escrituras, né, as histórias do judeu, que você vai encontrar essas coisas aqui que eu estou falando. Então, se você examinar as escrituras, você vai encontrar que nas escrituras não está dizendo, mas se você ler com a mente de Cristo as escrituras, só você entender aqui que Jesus tem demônio. Ele disse que honra pai e mãe. Então, como é que ele tem demônio se ele honra pai e mãe? Ele disse que não tinha. Então, eu quero dizer para vocês, meus amados, que não tenha medo desse ser que o pessoal nas igrejas pentecostal apresenta a vocês, que vai te assolar, que vai fazer. Esse demônio não faz nada com ninguém. Isso não existe, demônio não existe. Demônio é um aditivo, um adjetivo. Ele não faz nada com você. É só um nome, é só uma ação. Quantas vezes o demônio estava na minha vida e eu não sabia. Porque era um comportamento que eu tinha ruim lá no tempo, quando eu era pecador. Até quando crente eu tinha certos comportamentos que hoje eu digo, era demônio na minha vida, o meu comportamento, a minha ação. Não que eu estava com demônio no corpo, porque esse demônio não existe. Então ele não estava comigo, era o meu comportamento, a minha atitude, a minha maneira de falar, que era carnal, né, que eu vivia na carne. Então a minha atitude era chamado de demônio. Então hoje eu entendi esse lado e quero deixar essa passagem para vocês entenderem que demônio é só um comportamento, uma ação que você está vivendo fora de si. Que você não respeita pai, não respeita mãe, não respeita vizinho, não respeita ninguém. Isso chama demônio. Demônio que está agindo na vida de vocês. Quando se comporta assim, dessa maneira, que não honra aquele que te criou, que trouxe ao mundo, que você briga com tudo e com todo, que você xinga e pinta e borda e faz coisa da carne, são demônio. Não demônio de cauda, de chifre, que tem aquele chifre três dentes, um chifre, 3 dentes, aquela cauda parecendo uma serpente, um dragão. Não, não é esse não. Isso é tudo ficção. Tudo ficção na mente de um ser humano.
Esses demônios que estão aí nas igrejas pentecostais é simplesmente para meter medo nas ovelhas. Porque o dia que esses pastores revelar, se caso ele tenha esse entendimento, revelar que demônio, Satanás e diabo não existe, aí agora a igreja dele vai ficar vazia. Vai ficar pura porque o pessoal está dentro da igreja com medo dos demônios assolar ele lá fora. Os demônios estão dentro do seu corpo, que é o seu comportamento, que é a sua vida que você está vivendo, desordenada, desgovernada, fora de si. Então, isso representa demônio. Então, quando os fariseus falou que Jesus tinha, Jesus apresentou: honra meu pai e minha mãe. Coisa tão simples. Então, se você for ler com entendimento, você vai entender que não está falando de um demônio, porque o corpo de Jesus é santo. Então, um demônio que esse pessoal apresenta aí nas igrejas jamais ia entrar no corpo de Jesus. Mas aqui estava falando de uma atitude, de um comportamento que o pessoal vive nesse mundo. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. É contra esse poder aqui, ó. Essa carne, a minha vontade, a minha alma, meu desejo, isso aqui está um demônio dentro. Se eu não deixar prevalecer o Espírito que Deus permitiu que está na minha vida, a carne vai prevalecer, o demônio vai prevalecer. Esse demônio do comportamento, porque eu vou ficar fora de si na loucura. Então esse demônio, ele representa uma situação que você pode estar vivendo, um comportamento. Observe, meu jovem e jovem. Honra teu pai e tua mãe, senão tu está com demônio. A tua vida é um demônio que você está vivendo, que você precisa viver essa vida digna de honrar pai e mãe, honrar os seus senhores, honrar todos aqueles que é superior a você, para que você esteja debaixo da bênção. Quem honra pai e mãe são mandamento com bênção, é um mandamento com bênção. Então, o que Paulo está escrevendo aqui no livro de Coríntios 10, ele está dizendo aqui, ó, que por nós sermos muitos, somos um só pão e um só corpo. Então, a gente não tem demônio, a gente tem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ter esse espírito, esse demônio que é falado aí pelas igrejas. Não tem, não existe. O que existe em nossa vida hoje como crente é o Espírito de Deus sobre nossas vidas para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero deixar essa pequena passagem, né, para que vocês meditem que estão vivendo numa vida um comportamento ruim, né, de valentia, sabe, de soberbia, de avareza, de grutunaria. Procura meditar se a tua vida está bem com Cristo ou não. Procura entender que essa ação demônio é só um comportamento seu que você está vivendo. Procura esforçar mais em Cristo Jesus, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você seja o corpo dele, para que ele venha olhar para você e se agradar da tua vida neste mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo corrupto, perverso, mas a situação de perversidade são das pessoas, não é o mundo. O mundo ele não move daqui. Mas eu quero deixar esse vídeo, medita bem, demônio não existe. O que existe é a atitude do cidadão, comportamento perverso. Isso é demônio. Amém.